Então, boa tarde, gente. Carla, primeiro ladies first, né? Querido amigo, terapião de noites matuzinhenses e infinitos vãos, né? Eu queria hoje trazer para vocês algumas experiências de cidade, porque o título dessa nossa palestra é de cidade abrangente, né? E eu já falou que abrangente é um nome bom, porque começa com abra, termina com gente, e esse N aí do meio deve ser de nós, que é normalmente a gente tem mania de achar que gente é uma coisa mais singular, e gente é plural, né? São todos e todas as diversidades que formam o espaço da cidade. E a minha experiência, eu tive sempre assim, eu trabalhei com a sensação de que a arquitetura não podia ser para um grupo pequeno. Quanto mais gente ela envolvesse, mais ela seria legítima e duradoura. Se você faz uma coisa muito pequenininha, ela tem às vezes ela tem uma obsolescência precoce. Quando você já faz ouvindo, me dá a sensação de que a matéria-prima com que você constrói os espaços é a que são as vozes daquelas pessoas, são os desejos dela, e aquilo que vai vir, aquelas palavras que vão construindo a sua espacialidade. Então, eu começo sempre com montanha, porque eu sou de lá, eu sou montanhês, eu sou das Minas Gerais, né? Dizem que Minas não tem mar, a gente, quando olha essas montanhas, fala, para quê, né? Porque as montanhas são as nossas arquiteturas naturais. E aí, ó, por exemplo, você está vendo aí a Serra da Piedade, aquela que está lá no fundo. A Serra da Piedade é onde nós estamos fazendo um trabalho lá, um museu, Maria Regina Mundi, 1.740 metros de altura, né? E eu acho que montanha, para mim, tem essa coisa também de guardar profundidades. Quando o Veveco, meu amigo, foi embora, eu falei que os grandes mineiros, quando morrem, eles não viram estrelinhas, né? Viram montanhas. E que as montanhas de Minas guardam segredos, guardam minerais, guardam águas, guardam histórias, e as montanhas têm uma energia imensa para poder ficar em pé. Já pensou se você tirasse essa energia? Quanta energia tem uma montanha para segurar-se assim, vertical? E eu sou aluno de Amilcar de Castro, que um dos meus professores de arquitetura era um escultor, né, que pegava uma chapa de aço, fazia um corte, uma dobra e mudava o mundo todo em volta dela. Então, eu acho que a cidade é um museu dela mesma. A cidade é uma soma de tempos. Soma de tempos porque você não suprime os tempos. Eu acho que é muito importante que a arquitetura seja capaz de narrar a história da cidade. Hoje, cada edifício é testemunha do seu tempo. Ele conta uma história, ele guarda. Hoje, por exemplo, nós perdemos lá em Poços de Caldas o casarão do Conde Prates, que é um projeto que a gente está fazendo há mais de quase 2 anos, de luta com a cidade, para ver se convencemos aquela gente a topar, e todo mundo, não, atrasa, adia, pois não, tem que discutir mais. E, finalmente, um dia, o casarão pega fogo. Então, estabelece-se o fim, né? É aquilo assim, contra fatos no argumento. Não adianta toda aquela pressão, aquele jeito pessimista de lidar com o novo, com a ideia nova, com a ideia que vem com sentimento bom. Eu costumo dizer assim, essas ideias que têm sentimento bom, eu pergunto para a pessoa, se você tem um canhão forte para atingir as ideias, mira nas ruins. Porque as ideias boas, essas que têm, elas são muito fragizinhas para tomar um tiro desse, né? Por que tem tanta coisa ruim na cidade? Joga nessa. E foi por esse descaso que o casarão hoje pega fogo. Então, eu acho que nós temos aí uma cidade mostrando, inclusive, nas suas queimadas, naquilo que queima, como é que ela sofre. Parque Ecológico da Pampulha. Isso é uma história interessante. É uma região, resultado de um assoreamento, em parte, aí, um alagado, e que assoreamento e descarga de lixo foi se transformando numa coisa ameaçadora. E nós fizemos, com o Álvaro Ardi, que eu citei aqui, nós fizemos esse trabalho, que é o Parque Ecológico da Pampulha, que de alguma forma, ecologiza uma região que tinha problemas de salubridade. Nós transformamos isso num grande espaço de convivência.
Este parque urbano é o parque que recebe 40 mil pessoas no fim de semana, é o maior índice de lixo e de vandalismo de todos os parques urbanos. Porque não tem nada que pode ser predado, é só espaço. É grama e árvore. Criança quer espaço. Eu nunca vi uma criança, me dá um zanga-burrinha, ela quer correr com as pernazinhas livres. Né? Você solta uma criança correndo e faz uma festa dessa, você vê como é que o pessoal participa. E o pai se sente bem, porque o pai fica lá no alto. Nós modelamos o morro para que um pai pudesse ficar lá em cima, vendo os filhos brincarem lá embaixo, rolar pela grama e se sentirem livres. Né? Esse é o Grupo Galpão, dentro do Parque Ecológico. E eu acho também que a proposta das cidades voltarem a ser caminháveis. As cidades sempre foram um espaço onde era possível caminhar, e hoje já é praticamente impossível ou temerário. Não é? E a gente tem que transformar as cidades em espaços caminháveis, porque não é só caminhar na cidade, é onde é possível, seguro e confortável caminhar. Caminhar é um prazer. Então, a proposta que nós estamos fazendo agora, já falei aqui hoje na outra palestra, é de fazer uma série de trabalhos na cidade. Eu estou incorporado aos vereadores de lá, estão tirando prédios que estavam entupindo regiões, foram construídos equivocadamente em praças, centro de praça, como no edifício Sulacap, Sul América. Nós estamos criando um projeto Janela Aberta. E estou fazendo agora a travessia da imprensa, que é, conversando com a casa do jornalista e um proprietário particular, criar uma rua que é transversal à quadra. De maneira que eu crio um atalho por dentro da quadra. Transformo esses espaços de centro de quadra, que tem uma posição geográfica importantíssima, mas são subutilizados ou são espaços, inclusive, degradados, em espaços de qualidade de cidade. E aí, ali, surgem equipamentos, playlots, restaurantes, área de playground. Quer dizer, eu quero transformar, ver se a gente, com a participação popular, e isso passa a ser convidativa, essa ideia, porque uma esquina no meio da quadra, né, nós que já somos a cidade das esquinas, a gente ia quintuplicar, e faria uns caminhos cobertos por entre as quadras. Esse trabalho eu ia trazer aqui hoje, mas como ele está numa fase ainda de término, mas eu vou mostrar, porque é interessante, só como proposta, e sempre trabalhando na cidade. O Memorial da Imigração Japonesa, ele está dentro do Parque Ecológico da Pampulha, por isso que ele saiu um pouco de ordem. Mas para mostrar o seguinte, que aqui nesse lugar nós homenageamos a gentileza. A gentileza... a imigração japonesa homenageia um povo gentil, né? Quem esteve lá no Japão, aí o Ciro esteve lá, e agora, recém-chegado, vê como é que a cidade não tem lixo, há silêncio, há respeito. Então, a gente tem que ter uma capacidade, umas ferramentas de gestão que os japoneses nos ensinaram. Teve até a época do jogo do Mineirão, os japoneses jogaram em Belo Horizonte, e, ao final da partida, não havia lixo no estádio, porque os japoneses recolheram o lixo todo. Então, os brasileiros aprenderam que, da próxima vez que fosse o estádio, eles levariam o japonês para ajudar a fazer ali. Entendeu? Então, o Monumento à Liberdade de Imprensa é uma homenagem ao vermelho, que está comum na bandeira de Minas e a bandeira do Japão, um espaço vermelho, e uma ponte que une dois pontos importantes, que é o Japão e Minas. Ponte metafórica. A ponte é uma coisa que o homem inventou, observando a natureza, que junta dois pontos, passando por cima do obstáculo, sem querer destruí-lo nem fingir que ele não existe. Né? Normalmente, quando tem um obstáculo, a gente quer destruir, ou então menosprezar. Eu acho que ponte não, a ponte escapa. Desedificar é porque, muitas vezes, a gente tem que retirar coisas da cidade que a gente construiu equivocadamente, e a gente tem que ter humildade para isso. Muitas vezes, tirar a tampa dos nossos rios, desconstruir prédios que tamponam as visadas. E eu acho que é um momento agora da gente pensar nisso,
e trabalhar o centro da vida da cidade valorizando os seus elementos. Aqui é a Praça 7, é um concurso público. Nós fizemos um quarteirão dos 4 e fizemos um espaço que contempla os jogadores de dama, que estão esses aí sentadinhos, os que protestam, lá é o lugar onde escolhido para os protestos, fiz uma tribuna, as pessoas ficam sentadinhas aí, igual andorinha no fio, não é? Vendo a cidade passar. E é um ponto interessante, que ele foi tão bem interpretado que ele se transformou no espaço de convergência do centro da cidade. Então, hoje, a nossa proposta é, ao contrário das cidades onde que você especializava as áreas de função, como aconteceu em Brasília, aquele pensamento iluminista que você, né, em que você e departamentalizante, em que você coloca ali é hotel, ali é baixada, ali não sei o quê. Hoje nós chegamos à conclusão de que a cidade mais interessante é aquela que planeja junto e misturado, em que as coisas, a distância moradia e trabalho fica reduzida, em que você pode morar, trabalhar, ter lazer num raio de ação extremamente simples, em que você não demande grandes deslocamentos, grandes distâncias. Já vimos hoje as palestras em que todo mundo está seguindo nesse caminho. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente começa a valorizar os pequenos espaços, aqueles espaços que já estavam, pela velocidade dos carros, colocados no segundo plano, ele passa a ter valor dentro do seu dia a dia, porque agora é nessa praça que você vai levar os seus filhos, é ali que você vai para contemplar, ouvir um sabiá, como eu ouvi hoje aqui, os sabiás. Adoro esses sabiás paulistas aqui também, tem um sotaque bom, né? O meu já fala peer, assim, que foi diferente. Mas eu gosto de ir para Congonhas e imaginar que lá em Congonhas, num concurso internacional que houve, nós conseguimos recuperar a visada do Morro Maranhão com todas as montanhas do entorno. Repetir aqueles quadros famosos de Guinhar, que pintavam uma igrejinha em cima de cada montanha. Aí também o Morro Maranhão é uma igreja, o Santuário Bom Jesus Matosinhos, está no topo da montanha. Justo Matosinhos, que é a terra lá do Infinito Vão, né? E a rua chama Bom Jesus do Matosinhos de Portugal. Então, nosso trabalho foi transformar esse museu numa espécie de valorização do que existe, tirar todos os obstáculos visuais que fazem a separação do santuário dos outros morros e visando 3 públicos. Inicialmente, nós fizemos no concurso, que era os romeiros, que é o que legitimam isso, que é o Feliciano Mendes, com a sua cruz, português, que foi lá, em homenagem a Bom Jesus Matosinhos, criou a área de culto, e aí virou a igreja, daí contrataram o Aleijadinho, ele fez os profetas. Depois, o outro público é o público nosso, que visitamos, conhecemos os turistas, e os cientistas que pesquisam o barroco e a pedra. Mas um dos públicos que está incluído nesse, mas não sublinhado, é o que eu vi que foi mais importante para a definição desse museu, que é o congonhense. É aquele sujeito que cuidava desse patrimônio sem saber o valor que ele realmente tinha para o mundo. E a Unesco resolveu transformá-lo em patrimônio cultural da humanidade, e nós fizemos esse trabalho de valorização do museu, e agora os menininhos entram lá dentro para ver o que significa isso. Está vendo lá na parte mais alta, na linha horizontal, o percurso das capelas da Paixão, culmina na igreja com os profetas. É porque eu guardei, entendeu? Não, como é que vou começar? Abacuque, Amós e Abdias. Jonas, Joel e Jeremias. Isaías e Oséias. Daniel, Ezequiel, Naum e Baruque. Fechou? 12. Eu falei assim, eu projetei esse museu, vai que um jornalista sem vergonha vai me perguntar, eu vou gravar essa porcaria.
Meu primo Ângelo Osvaldo é das pessoas assim, tem uma cultura, é brilhante, foi presidente, foi ministro da Cultura numa vacância do Celso Furtado, e foi presidente do IFAM, e é uma pessoa que foi prefeito de Ouro Preto por 2 vezes, agora parece que vai ser de novo prefeito de Ouro Preto. E o Ângelo é de uma memória, assim, de intimidar qualquer um. Ele sabe o nome todos os nomes, na data de nascimento, qualquer cidade interior que ele for. E eu perguntei para ele um dia, assim, Divertidamente, fala o nome dos 2 profetas, como é que é mesmo o nome do profeta? Ele falou assim, tem Isaías, tem... você não sabe. Aí falei para ele. Foi a primeira vez que eu ganhei do meu primo na memória. Não pretendo outra, tá? Está bem? E está aí o Museu de Congonhas, quer dizer, um gesto simples, generoso. O cara foi fotografar, um dia chegou, eu não estava lá, ele tentou. Eu falei, Gustavo, eu não descobri onde está o museu. Eu adorei, foi das melhores coisas que já me falaram. Quer dizer, ele é grande, mas ele tem a não presença, né? Como é que diz a arquitetura do sim? É quando ela é assertiva, rasga a terra e sai o prédio espetacular, narcísico. A arquitetura do não é quando você esconde tanto que a pessoa não consegue descobrir. E a arquitetura do talvez, que aparece quando é preciso e desaparece quando é fundamental. Quer dizer, é o que eu prefiro. E está aí o Museu de Congonhas com seus espaços, que vale a pena visitar. E aí está construindo o orgulho dessa gente, né? Você imagina que dentro dos espaços onde nada acontecia, tem o Corpo dançando, tem aí parece que o Zé Celso Martinez já fez um show lá, aí o Arnaldo Antunes, Zé Celso Martinez Corrêa aí, é ele também. E colocar essa ideia nossa, né, que a gente falou tanto hoje, tão cara, que a gente tem uma cidade que vai quebrando-se, moendo uma outra, e a gente tem que reconhecer que a cidade soma tempos. Somar tempos é pegar os tempos passados, muito passado, e o tempo e reconhecer que aquele passado foi construído por uma pessoa que vivia naquela época, né? E o nosso presente, nós somos quem constrói, somos nós que estamos aqui. Então, quando a gente nega um tempo, é como se você negasse a cidade, o depoimento sobre aquilo que a gente está sendo convidado e, às vezes, intimidado, coagido a cumprir. Mesmo que, hoje nós brincamos aqui, no início da fala, eu falei assim, Fernando, vamos fugir? Quer dizer, às vezes você está de frente de um desafio, você tem que fugir. A vontade é de fugir, mas é melhor sustentar, porque ele te traz uma recompensa. Esse aqui é o varandão do parque, que é uma luta que a gente está lá no Parque Municipal de Belo Horizonte, no lugar onde foi fundada a Escola Guinhar. E aí tinha uma casinha, essa casinha foi inchando, foram criando barracões, pavilhões, se transformou no Imaco, e esse Imaco, que virou uma escola pública, cresceu como o Elephant Man cresce, às vezes cresce uma orelha, um queixo, né? Aquele crescimento aberrativo. E eu, convidado para fazer a recuperação da transparência, fiz o varandão do parque, que é um teatro ao ar livre, com uma cobertura curva, para educação ambiental, shows de música clássica, música Clube da Esquina e o que a gente quiser inventar. Happy. Aqui é para Araxá, foi pronto, nós usamos a igreja de São Domingos, está lá no final, e a casa de Dona Beija está aqui embaixo. Então, esse projeto sai da igreja de São Domingos até a casa de Dona Beija. Ele logra ele consegue ligar o sagrado ao profano, né? Lá da Dona Beija ao São Domingos. E eu construí um teatro semi-enterrado, que em cima ela é uma fonte, como a cidade do interior gosta, um anfiteatro interno e um externo, usando a topografia para esses shows ao ar livre.
Então, a mesma caixa de palco funciona tanto para dentro quanto para fora. E era isso que eu queria falar. Vou passar para cá, café. Café break.